A história de Tamar, a nora de Judá. Uma antiga lei judaica do casamento levirato determinava que, quando o homem casado morria, sem deixar filhos, o seu irmão devia casar com a viúva. Os filhos que ela tivesse com ele seriam considerados filhos e herdeiro do primeiro marido. Casar com mais de uma mulher não era problema, já que a poligamia era costume na época. Filho perverso de Judá, morreu e não deixou filhos, de modo que o esperado era que seu irmão, Onã, casasse com Tamar, a viúva. Como não tinha escolha, ele se casou com ela, mas recusou-se a ter filhos, porque não queria perpetuar a linhagem do perverso Então, ele derramava o sêmen no chão, em vez de permitir que ela concebesse. Isso está registrado em Gênesis 38, versículo 9. Isso desagradou e muito ao Senhor. E Onã também morreu. Judá, então, mandou Tamar voltar para a casa do pai e ficar lá como viúva até Sela, seu filho, ainda criança, ter idade para casar com ela. Na verdade, o mais jovem estava bem perto da idade para casar-se, mas Judá temia que ele morresse com os irmãos. Tamar esperou pelo irmão mais novo, que já tinha, sem dúvida, idade para casar-se. Mas Judá não fez a menor menção no sentido de preparar o casamento. Ora, as viúvas sem marido naquele período e sem filhos não tinham o menor valor naquela cultura. Quando ficou sabendo que a esposa de Judá havia morrido, Tamar tirou as vestes de viúva e vestiu-se como prostituta, com um véu no rosto. Está registrado em Gênesis capítulo 38, versículo 13 em diante. Depois foi para um lugar onde tinha certeza de que Judá haveria. Ele não a reconheceu por causa do véu e deitou-se com ela em troca de um dos cabritos de seu rebanho. No entanto, ela exigiu que ele desse uma garantia de que iria pagar, e ele lhe deu seu selo com o cordão e o cajado. Então voltou para a casa de seu pai e vestiu suas roupas de viúva. Quando Judá voltou para entregar o cabrito, não a encontrou mais. 3 meses se passaram e Judá recebeu a notícia de que Tamar estava grávida e, segundo a lei, condenou a ser queimado. Ela então apresentou a ele a garantia de que ele havia lhe dado e disse que o bebê era filho do dono daqueles objetos. Judá admitiu que, indo contra a lei, havia evitado que Sela se casasse com ela. Por isso, tomou-a como sua esposa, para restaurar a honra dela, mas não voltou a ter relações com ela. Tamar teve gêmeos, Zerá e Pérez. Durante o parto, a mão de Zera, ou Zerá, apareceu e a parteira amarrou um cordão vermelho para mostrar quem havia saído primeiro. E assim era o primogênito. Porém, a mão de Zera voltou e Pérez nasceu primeiro. E foi um dos ancestrais
de Cristo Jesus, como está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 3. Esta é a breve história, mas de muita determinação, de uma mulher que poderia ser rejeitada por a sociedade da época. Tamar se tornou, portanto, herdeira das bênçãos e dela veio o descendente ao qual viria o Messias. Que a paz seja convosco. Amém.